O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, você aqui, você também que nos acompanha na transmissão dessa missa, o mundo nunca teve tantas pessoas. Chegamos a uma marca histórica de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. A Índia, em território menor, passou em quantidade de pessoas que a China, num território maior. Mesmo com tantos povos, tantos países que por um bom tempo até limitaram o nascimento de crianças, hoje promovem que as crianças nasçam, como por exemplo no Japão, que a população está envelhecendo, e como eles foram educados por um bom tempo em não ter filhos, ou ter uma quantidade pequena de filhos, não tiveram. E a população envelhece e não tem os jovens para poder fazer a substituição nos trabalhos e em tantos outros lugares. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma maneira em que nós chegamos a essa marca histórica de uma população gigantesca, nós nunca tivemos tantas pessoas que se sentem solitárias. Parece que nós perdemos a química, vamos dizer assim, não só na questão conjugal, mas parece que nós perdemos o nosso jeito de estar com os outros. Parece que nós perdemos ao longo da história aquela coisa do bom dia, boa tarde, boa noite para uma pessoa que nós nem conhecemos. Gestos tão simples de você, principalmente numa cidade imensa como a nossa, de você sentar ao lado de alguém no metrô e você conversar e a pessoa querer uma conversa.
Aí os consultórios dos psicólogos e as salas dos párocos enchem de pessoas que querem falar. E não quer que ninguém fale nada com ela, porque ela só precisa falar. E fala do pai, fala da mãe, fala do marido, fala do cachorro, fala do papagaio, até do rato que encontrou na rua e passou por cima do pé dela. Mas por que eu estou dizendo isso? Pega a segunda leitura. Carta de São Paulo aos Filipenses. Num tempo em que nós nos sentimos tão sozinhos, nós, como eu falei no começo da missa, que precisaríamos ser grandes missionários, porque somos discípulos. Não tem como ser discípulo sem ser missionário de Jesus. Nós que acreditamos nele, nós que fizemos uma experiência com ele, nós que aderimos a ele, não como adeptos por causa de uma outra coisa que ele pode fazer, mas como discípulo mesmo. Nós temos uma grande oportunidade neste tempo. Por quê? Porque as pessoas se sentem sozinhas, mas se sentem porque não sabem que são acompanhadas. Olha o que São Paulo diz. São Paulo é como se estivesse, no começo da leitura, questionando tudo aquilo que nós acreditamos. Se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura, compaixão. São Paulo questionando essas coisas, dizendo, se é que existe, tornai completa a minha alegria, aspirai a mesma coisa. Mas eu paro apenas no primeiro questionamento que São Paulo faz. Se existe consolação na vida em Cristo. O que significa a palavra consolação? Vem do latim consolis. Isso significa companheiro daquele que está só. Companheiro daquele que não tem ninguém. Companheiro daquele que está sozinho na vida. Minha mãe, minha família da minha mãe principalmente, quando a gente encontra uma pessoa que é sozinha, a gente até fala, coitada, sozinha na buraqueira. Porque não é? Eu fico pensando hoje nas pessoas que não querem ter filhos. É difícil. No começo é uma alegria. Quero liberdade. Mas quem é que vai cuidar de você na velhice? É uma coisa que eu me preocupo, eu não tenho filhos. Porque os filhos que eu tenho são vocês. Será que vocês vão querer cuidar de mim ou vocês vão me deixar me queimar no sol até assar? Põe o Padre Anderson no sol. Aí depois de 5 horas, cadê o Padre Anderson? Meu Deus, está lá no sol. E eu, se você fizer isso, eu venho puxar o seu pé quando eu morrer. Companheiro daquele que está só é o Cristo Jesus. Nós que vivemos na solidão da vida, nós que vivemos nestes momentos em que nós quereríamos tanto um abraço, quereríamos tanto alguém que pudesse nos ouvir, mas todo mundo tem muitos problemas, e você precisa entender isso. Você não é a estrela d'alva, não é só você que sofre no mundo, não é só você que tem problemas no mundo, não é só você que passa por tudo que você passa. Então se você procura outra pessoa, se você empenha a sua vida, seus problemas na vida de uma outra pessoa, aceite também compartilhar dos sofrimentos, das dores e da solidão do outro. Mas como nós não queremos isso, o próprio São Paulo nos dá a resposta. Para que nós sejamos consolados por Deus, e já estou dizendo o que significa a palavra consolação, companheiro daquele que está só. Se queremos ser consolados por Deus, primeira coisa que precisamos fazer, vai lá no meio da primeira leitura, e São Paulo diz assim, aí ele dá um exemplo, da segunda leitura, continuamos em Filipenses. São Paulo continua dizendo, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez igual a Deus, uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo.
Deixa eu usar uma palavra bonita ou uma outra palavra. Se queremos ser consolados, precisamos ser desolados antes. Se queremos ter um companheiro na vida que estamos sozinhos, o consolo de Deus, precisamos desolar-nos, precisamos esvaziar-nos. Não tem como Deus ocupar um espaço que já é ocupado. É lei da física, por mais que Ele seja Deus. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo momento. Lembram-se disso? Na física, por mais Ele sendo Deus, por mais Ele passando no meio da porta, passando pela porta fechada como no dia da ressurreição, Ele não ocupa um lugar que já está ocupado. Mas está ocupado do quê? Se nós nos sentimos tão sozinhos. Mas está ocupado com o quê? Se nós nos sentimos tão abandonados. Por isso que, para que tenhamos o consolo de Deus, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que só nos causa tristeza. E aqui, me desculpe aos profissionais de coach, mas aqui não é coach. Precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que nos causa algum desespero, alguma raiva, alguma mágoa. Estes sentimentos que nós cultivamos dentro do coração. Por isso que um pouquinho acima, o mesmo São Paulo vai dizer, cultive, aliás, tende entre vós o mesmo sentimento que está em Cristo Jesus. Se eu não me esvazio, se eu não me desolo, porque desolar significa tirar aquilo que te acompanhava. Se o consolo é companheiro de quem está só, o desolo significa você ficar só, esvaziado, vazio. Vazio de tudo aquilo que te separa de Deus. Vazio de tudo aquilo que te separa de você mesmo. Vamos pensar, minha gente. Nós fizemos várias escolhas durante a vida. E eu creio que você não fez uma escolha de ser uma pessoa triste, uma pessoa que não dê certo. Por mais que você se sinta assim muitas vezes. Mas você não fez essa escolha. Mas vamos entender. Eu preciso fortalecer as escolhas que eu fiz, para que as escolhas que eu não fiz não se fortaleçam. Você casado. Não sei como é que você vive a sua vida conjugal. Não me interessa. Não quero saber. Problema seu. Você que casou. Aguenta. Mas se você não fortalece o amor com essa pessoa que você escolheu, a escolha que você não fez é que vai aparecer. Só que o pior não é você sentir prazer com outra pessoa, é você ter uma vida dupla. É isso. Esse é o problema. É você ser repartido no meio. Metade você está na sua casa, metade você está na casa da outra ou do outro. Metade você está nesta vida que você escolheu, metade você está naquela vida que você não escolheu. Eu sou padre. Eu escolhi. Para que eu seja feliz na escolha que eu fiz, só depende de mim. Diferente de quem se casou. Me desculpa, eu não posso querer que todo mundo seja padre ou celibatário. Mas eu escolhi esta vida, e depende só de mim, de Deus, obviamente. Mas você que é casado, depende do outro também. Se o filho de uma égua que você casou, ou a filha da égua que você não casou, que casou, se ele não te ajuda, é difícil. Mas você precisa fortalecer essa escolha. Porque se você não fortalece essa escolha, outras escolhas que você não fez é que vão crescer e se fortalecer. E aí o que vai acontecer? Dividido, você vai se sentir cada vez mais sozinho. Você tem 2 ou 2, mas você se sente sempre sozinho. Porque você não fortalece a escolha que você faz. Por isso que, quando São Paulo falando que Jesus se esvaziou, ele fala que ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou disso. Ele escolheu se encarnar.
Ele escolheu, na liberdade dele, vir e ser um de nós, em tudo, exceto ao pecado, como nós vamos ouvir na oração que nós vamos fazer do prefácio. Se ele escolheu, ele não é dividido. Se eu fortaleço a escolha que eu fiz, eu não sou dividido. Não me divido, não dividido, eu não serei como estes dois filhos do Evangelho. Vai lá no Evangelho. Olha que coisa bonita isso do Evangelho. Um pai, Jesus contando a parábola. Um pai tinha 2 filhos. Chega para um e fala: filho, hoje você vai trabalhar na vinha. Aí o menino, muito bonzinho, sabe aqueles falsos, safados, sem vergonha, vou, mas não foi. É igual aquela pessoa que você conta e dá para trás, sabe? Não, eu vou lá sim. O safado nem aparece. Será que você é assim? Se você é assim, você é uma pessoa dividida. Se você é assim, significa que você é uma pessoa que não fortalece a própria escolha. Aí eu vou lá, aí depois eu falo: ai, para que eu fui dizer sim, hein? Ah, não vou não. Mas tem o outro, que também não é autêntico. Não, não vou não. Aí depois vai, se arrepende, mete o rabinho entre as pernas e fala: ah, eu vou. Se nós não queremos ser divididos, a segunda coisa, a primeira é fazer uma escolha de esvaziar-se, para que nós não sejamos divididos. A segunda coisa é que nós sejamos autênticos nas nossas respostas. Esses 2 filhos não foram autênticos. Um disse que ia e não foi. O outro disse que não ia e foi. Aí Jesus faz uma pergunta: qual deles fez a vontade do Pai? Nenhum. Por quê? Porque Jesus não quer que nós tenhamos propósitos, mas que nós tenhamos prontidão. O que significa prontidão? É você estar pronto. Se eu não escolho, se eu não fortaleço a minha escolha, eu nunca estarei pronto. Eu nunca terei prontidão. Eu terei muitos propósitos. Com certeza no 1º de janeiro de 2023 você pode ter feito vários planos. Qual deles você já conseguiu? Não adianta ter propósitos. Precisamos ter prontidão. Porque se temos muitos propósitos, o que acontece? Permaneceremos desolados e não consolados. O que nos consola? As escolhas em Deus. Para isso, primeira coisa, eu preciso desolar-me, esvaziar-me. Segunda coisa, diferente desses 2 meninos, ter prontidão na nossa resposta. Não vou e pronto, seja autêntico. Vou e pronto, seja autêntico. Esteja pronto para dar a resposta. E vamos falar de uma maneira muito sincera. Você sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Você não é criança. A criança que não tem senso do perigo, mas nós sabemos muito bem o que devemos fazer. Muitas vezes somos levados pelos nossos impulsos e paixões, mas sabemos muito bem o que devemos e o que não devemos fazer. Por isso, precisaríamos de uma terceira coisa. Última frase da primeira leitura de Ezequiel. E aí, Ezequiel fala, dando a cartada final para nós sermos consolados. Falando dos ímpios, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento é decisão de vida. Arrepender-se somente no coração, isso tem outro nome, remorso. Para que eu fui fazer aquilo? Isso é remorso, não é arrependimento. Arrependimento é quando você fala: para que eu fui fazer aquilo? Nunca mais eu farei. Isso é arrependimento. Não é chorar pelo leite derramado. É você nunca mais derramar o leite. Tem uma diferença muito grande.
Por isso, meu irmão, minha irmã, para que você não seja mais um dentro de todos essas bilhões e bilhões de pessoas no mundo que se sentem sozinhas, saiba que você tem alguém que nunca te abandona. Mas para que você sinta este, que se chama Jesus Cristo, a primeira coisa é esvazie-se. A segunda coisa é tenha prontidão. E a terceira, arrependa-se de tudo aquilo que você tem oportunidade de fazer errado. Não faça mais. Faça um instantezinho de silêncio. Deixa Jesus agora completar o que não foi falado.